Oi, doutora Albeli, já. Boa tarde a todos. Justamente isso. A gente fez, assim, na realidade, um pequeno... Pra gente não esquecer de nada, para não ser o chato depois, né? Então a gente vai ser o chato no início. Acolhendo vocês realmente, agradecendo a presença de todos. Essa reunião, como foi explicado no ofício, foi em decorrência de relatório que nós recebemos, uma fiscalização do Corém ocorrida dia 9, 15, 17 ou 9, 17 e 19 de setembro, no PSM da 14, e da fiscalização realizada pela doutora Adriana e pelo doutor Valdir Macieira, agora dia 25, nos dois PSMs. E o Ministério Público, em primeiro lugar, deixa eu colocar, só pedir para vocês encarecidamente, por favor, celulares no silencioso, que é muito desagradável alguém estar falando e o celular está tocando, né? Então, eu pedi encarecidamente aos colegas, aos secretários, a todas as pessoas presentes. O GAES é um grupo que foi criado através da resolução 014 do Colégio de Procuradores de Justiça, Grupo de Atuação Especial na área da saúde. Ele abrange todas as promotorias que trabalham com saúde na região metropolitana de Belém, seja na saúde de uma forma geral, como eu trabalho, seja na infância, seja no idoso, como a doutora Adriana trabalha, seja na execução penal, como a doutora Socorro de Maria trabalha. Então, as promotorias que trabalham com saúde da área metropolitana, e a nossa área metropolitana, ela está abrangendo, a princípio, Castanhal ficou fora. Está abrangendo tão somente os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Santa Bárbara, Santa Isabel e Marituba. 6 municípios. Onde, para a gente trabalhar, ver de que forma nós podemos trabalhar de forma conjunta a saúde nesta área metropolitana e, dentro do possível, termos uma atuação administrativa de resolutividade. E é por isso o nosso foco da nossa reunião de hoje, para ver de que forma administrativa nós podemos resolver. Que o papel do Ministério Público a gente pode judicializar? Pode. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, a partir da audiência pública número 4, já definiu que a saúde só é para ser judicializada quando todas as intervenções administrativas não surtiram efeito. Então, esse é realmente o papel do Ministério Público enquanto fiscal da lei. Então, a nossa metodologia, nós vamos primeiro apresentar uma pequena parte que interessa de uma forma geral do relatório do Conselho Regional de Enfermagem, que foi ocorrido em setembro. Vamos apresentar o relatório construído agora pelos colegas doutora Adriana e doutor Valdir Macieira, e vamos abrir a palavra para a administração. E quem quiser fazer perguntas, por favor, se inscreva. A doutora Ioná ficou de fazer essa parte, mas ela ainda não chegou. Doutor Carlos Eugênio, por favor. Quero só apresentar os promotores. Eu sou Sueli Cruz, quinta promotora. Quer dizer, sou quinta ainda. Foi publicada uma resolução hoje que mudou. Promotora da Saúde da capital. Eu sou Carlos Eugênio, sou o primeiro promotor da Infância e Juventude de Ananindeua. Doutora Socorro de Maria Gomes, sou promotora de Justiça da Execução Penal. Albeli Novato, promotora de Justiça de Benevides. Helena Muniz, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Adriana Simões, promotora de defesa da pessoa com deficiência, da pessoa idosa e da saúde mental. Aí nós temos 3 médicos do Ministério Público. Alan Rendeiro, médico do Ministério Público desde 91. Nelson Lima, chefe do departamento médico. Débora Crespo, médica do DEMEL. Ok? Alguém quer se apresentar? Eu acho que poderia se apresentar pelo menos. Vamos começar pelo senhor? Vamos dizer que ninguém conhece, assim como ninguém me conheceu. Eu vou me apresentar sobre um pedaço que vocês não me conhecem, que foi retirado de mim. Hoje eu sou menos do que eu era antes do Nelson me operar. Um pedaço de mim.
nem por formalismo, mas realmente pelo interesse nosso. Doutor, Valdir. Mas o interesse como cidadão é que eu fiz até questão de transformar essa reunião numa reunião com muito mais profundidade, ao convidar toda a nossa equipe que está trabalhando na gestão da saúde. Para não se transformar num mero colóquio em que a gente ouvisse opiniões ou emitisse um pequeno relatório, mas transformar isso num momento que eu também pretendo, de mão inversa, que se transforme numa prática. Nessa questão da saúde, eu quero que os senhores e senhoras tenham absoluta convicção de que tem sido para todos nós a maior das angústias desde o dia 1º de janeiro. Por uma série de fatores, certamente o Ministério Público é conhecedor em detalhes da herança que nós recebemos. A saúde desestruturada, a saúde corrompida, a saúde absolutamente desassistida enquanto estrutura organizacional ineficiente, um organograma falido e uma equipe desmotivada. Então, diante de um cenário dantesco, ainda com contaminação de contratos viciados, outros concluídos, em que a gente assume a gestão, não tem sido um exercício simples fazer a saúde funcionar. Por isso, nessa pequena introdução, eu queria também já dizer de antemão que, em que pese alguns noticiários que são tentadores no sentido de querer desfazer da gestão, a gente tem uma secretária de saúde que é a Selma, que está no exercício pleno da função de secretária. Porém, mais do que isso, hoje, dentro da prefeitura, existe um comprometimento de um colégio gestor, um colegiado de pessoas e instituições dentro da própria prefeitura que participam em auxílio, em colaboração à Secretaria de Saúde. E o que eu disse que eu queria na mão inversa já fazer? O nosso colegiado está aqui, as pessoas que têm discutido permanentemente. E tem reuniões permanentes, em que se avaliam resultados, em que se avaliam perspectivas, em que se estabelecem metas. Eu queria, desde já, deixar formalmente um convite ao Ministério Público que participe dessas reuniões. Para nós é de fundamental importância, primeiro, que há transparência absoluta, né, na questão dos problemas enfrentados e nas soluções buscadas. Então, já fica, desde já, a doutora Sueli, seu nome aqui, que foi quem nos convidou inicialmente, fica também externado o convite ao Ministério Público, a todos os promotores que participam do grupo, né, da atenção à saúde e direitos constitucionais, para que participem destas reuniões, que serão informadas sempre da agenda com antecedência, para que os senhores e as senhoras, com a experiência que têm, com a informação que têm, possam também contribuir de maneira proativa nesse que é um desafio que eu tenho certeza de todos nós, que é oferecer uma saúde de qualidade. Então, nessa minha introdução, eu não apenas me apresento, mas já deixo formalmente este convite para que essa prática nossa, que não nos diminui, por isso eu fiz questão de vir até aqui. Eu já ouvi de alguns colegas gestores ou ex-gestores, não, pastor, não pode, não posso sim. Eu quero compartilhar com quantas pessoas ou instituições desejam contribuir para que a gente tenha uma cidade com qualidade de vida. E é dessa forma, em respeito à instituição do Ministério Público, mas, sobretudo, em respeito às pessoas que compõem o Ministério Público, na certeza de que os nossos propósitos são comuns, que a gente já deixa esse convite antes de iniciar a nossa relatória. Ok. Deixa eu só avisar. A filmagem que está sendo feita é nossa, interna, até para que a gente possa subsidiar depois, porque como são muitas pessoas, muitos vão falar, alguma coisa a gente pode perder na hora do registro. Cadê a nossa folha de frequência? Está rolando. Temos uma folha de frequência. Eu esqueci só de dizer, eu estou coordenadora do GAES, e que o nosso tempo de intervenções, para que seja todo mundo respeitado, 3 minutos. Tá? Doutor Valdir, o senhor foi o único promotor que ficou sem apresentar-se. Boa tarde. Eu sou Valdir Macedo, responsável
realmente há vários problemas em relação. E queria só me congratular pelo fato de Vossa Excelência estar aqui, né, presente. Fico muito feliz, porque realmente a gente precisa da sua presença para dar uma resposta efetiva à saúde. Aí só, já que chegaram mais 3 promotores, por favor, doutor Ioná, apresentar. Boa tarde a todos. Meu nome é Ioná, eu sou promotora de justiça, titular da CIF, promotora de justiça jurisdicional do Acre. Boa tarde. Sou Fábia Comier, sou promotora de justiça. Sou coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público e candidata ao cargo de promotora da saúde e do Boa tarde. Sou Mônica Freire, promotora de justiça, coordenadora do CAO da Infância e Juventude. Eu sou Dionísio Monteiro, diretor do pronto-socorro do Boa Mata. Muito Sou Selma Alves, secretária de saúde de Belém. José Maria, HPSM 14 de março. Sou Augusto Coutinho, secretário de administração, hoje fazendo parte também desse colegiado gestor em apoio à saúde. Marco Aurélio Nascimento, sou promotor de justiça, estou secretário de economia. Não, só não coloquei aí porque você está Tereza Cativo, secretária-geral de Gestão e Planejamento, e faço parte também do colegiado gestor de apoiamento à área de saúde e Boa tarde a todos. Sou Sérgio de Amorim Figueiredo, auditor-geral do município, e também fazemos parte do colegiado gestor em apoio à Secretaria de Saúde. Alguém mais deseja se apresentar? Estamos com todo o nosso colegiado gestor, técnicos da área de saúde, a parte jurídica, toda a equipe aqui presente para compartilhar com todos desse momento especial. Doutora Jatene, que faz parte também do nosso colegiado. Depois nos conhecemos de secretaria. Gestores, se brevemente a cada área, por favor, se identifique. Wallace Pantoja, diretor-geral da SESMA, também faço parte do corpo de gestão. Boa tarde a todos, eu sou Elia Alencar, eu sou da Secretaria de Planejamento e Gestão e também faço parte do colegiado gestor da SESMA. Boa tarde, Fátima Pompeu, administradora, atualmente estou na diretoria financeira do IPAMB, mas já a caminho do Fundo Municipal de Saúde da SESMA. Nazaré Costa, sou diretora-geral do SEGEP e também faço parte do Comitê Gestor da Saúde. Boa tarde a todos. Rafael Moura, assessor jurídico da Auditoria Geral do Município e não faço parte do colegiado gestor. Mas há apoio. Do apoio jurídico. Boa tarde a todos. Eu sou Sara Gonçalves, sou diretora de RH da SESMA, da Secretaria de Saúde, e faço parte do colegiado gestor. Boa tarde a todos, eu sou Carolina Costa e estou à frente da assessoria de comunicação da SESMA. Boa tarde a todos, eu sou Carmen Célia, coordeno o Núcleo Superior de Planejamento da SESMA e também faço parte do colegiado gestor. Boa tarde a todos. Cláudia Matos, economista da divisão hospitalar do DERE SESMA. Neste momento, representando a doutora Ana Conceição, que está ausente, que faz parte do colegiado gestor. Boa tarde a todos. Sou o Daniel Afonso, chefe do núcleo jurídico da SESMA, também membro do colegiado gestor. Boa tarde, sou enfermeira epidemiologista, me chamo Aurila da Costa Bezerra e estou coordenando o Departamento de Vigilância e Saúde. E sou do Conselho de Justiça. Beltrão, sou do colegiado da SESMA, colegiado gestor. Luiz Eduardo, sou assessor jurídico do pronto-socorro do Boa Mata. Eu também sou ficar sozinha, né? Faltaram 2 pessoas, né? A senhora e ele lá Não atrás. sou do Comitê
secretária gestor, sou chefe de gabinete do prefeito. Ah, eu sei que eu falo. João Priante, estou no laboratório do Hospital Fimoiola. Boa tarde, eu sou... Por favor. Boa tarde, eu sou... Se apresente. Eu sou o Wilson Neri, promotor de justiça, represento também o procurador-geral, chefe de gabinete. Então a mesa é toda sua. Então a mesa aqui é toda sua. Então, já como foi dito, tá? O objetivo desta reunião, o foco, nós vamos tratar nesta reunião de hoje apenas sobre a questão dos PSMs, tá? A gente sabe que tem várias outras questões a serem tratadas, está prevista pela própria Procuradoria-Geral, o senhor deve estar recebendo, pelo menos foi o que me passaram o convite para o dia 13, vocês vão estar recebendo, sobre a questão da assistência farmacêutica, e aí não é só do município de Belém, é de toda a área metropolitana de Belém. A gente é uma atuação, nessa reunião da próxima semana, é uma atuação realmente da área metropolitana. Hoje, claro que vai influencia a questão dos PSMs na área metropolitana, mas eu gostaria de pedir que a gente não perdesse o foco da reunião, tá? Que é PSM, e a gente vai tratar especificadamente sobre isso. Doutora, só um momento. Pois não. Quando fizerem as suas colocações, antes, coloque o seu nome e o lugar que pertence, para facilitar o acompanhamento da ata. Pode, falei até, mas a nossa secretária. É só para a gente objetivar o assunto. Nós, da área jurídica, infelizmente, às vezes a gente perde muito tempo e somos pouco objetivos. E a nossa proposta aqui, excelência, na realidade, é sair com alguma coisa encaminhada, porque a gente está com muita dificuldade na efetivação de algumas garantias coletivas. Desta forma, eu gostaria que cada um, ao se manifestar, como disse um colega, se apresentasse e dissesse em 3 minutos o que pretende dizer, tá? Ficasse atento aí. Aí, quando estiver terminando, vamos fazer igual o debate lá entre os candidatos, né? Eu gostaria realmente que vocês observassem os prazos para que a gente realmente não ficasse se estendendo. Todo mundo aqui tem os seus compromissos, então vamos objetivar as discussões a fim de que a gente chegue a um determinado ponto. É essa a proposta. Inclusive, o meu já deve ter acabado, né? Os meus 3 minutos. Você controla aí o tempo. Eu vou ficar aqui com a plaquinha, tá, gente? Só sobre isso, é importante uma observação. As demandas que vão ser apresentadas, certamente, elas também, não por acaso, mas porque as pessoas estão vivendo o dia a dia, elas já chegaram na mesa e na cabeça de todo mundo aqui. E elas não foram resolvidas, algumas, por uma série de razões. E outras já foram resolvidas, outras estão sendo encaminhadas. O que é importante se destacar? Eu quero saber se tem eu trauma. reforço a sugestão que eu apresentei da Se tem traumatologista. Nós estamos no meio de um voo com um avião com a turbina parada e a gente tem que consertar. As soluções elas não serão apresentadas em 2 minutos ou 6 minutos de intervenção. Então, o que eu queria insistir na seguinte tese. Por exemplo, uma coisa que é bem objetiva. O elevador do pronto-socorro da 14 está com defeito. Queremos saber quando vai ser consertado. Uma pergunta objetiva. Porque nós precisamos que seja consertado, que é uma demanda que o Ministério Público recebeu. Tá? Aí eu vou dizer, bom, essa questão do elevador já foi tratada várias vezes. Eu estou dizendo objetivamente, a questão do elevador já foi tratada várias vezes. Já chegaram partes dos equipamentos, já tem empresa contratada, nós estamos aguardando que chegue o resto dos equipamentos para consertar. A nossa expectativa é que conserte até ontem, mas estamos esperando na mão da empresa. Estou falando objetivamente porque eu tenho certeza absoluta que, como vocês são demandados, todas as secretarias o são desse colegiado gestor. Então, o mais importante, a meu ver, será o desenrolar dessas sucessivas reuniões, porque será muito importante que se identifique o esforço que cada um está fazendo e as limitações que se encontram no caminho. Entendeu? É só uma sugestão, para que a gente siga nas nossas reuniões, que haja participação. Claro que aqui vai ser importante dar um relatório sobre o que está sendo feito, o que já foi encaminhado, etc. Só fazer um resumo
Olha aqui, eu vou pedir para acender realmente a lâmpada de baixo, porque mesmo com óculos eu sou cega. O resumo do relatório, essas são imagens, o que a gente vai passar só aqui em relação ao Corém, são algumas imagens. O relatório do Corém, que foi feito agora em setembro, ele fez um apanhado do que seria o pronto-socorro da 14 de março. Segundo o QNES, ele é uma unidade de urgência e emergência para atendimento em 10 especialidades. Bucomaxilo, neurocirurgia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, cirurgia torácica, ortotraumatologia adulto infantil, clínica geral, terapia intensiva adulto, pediatria clínica, pediatria cirúrgica. E os exames aí começam as complicações, né? Além das questões das 10 especialidades que a demanda do Ministério Público dizem que não estão funcionando, pelo menos em sua plenitude, é a questão dos exames de análise clínicas, que é terceirizado, e aí eles nos relataram o seguinte: aparelhos que existem lá, ultrassonografia, tomógrafo, raio-x, eletrocardiógrafo, todos quebrados. Tá? O QNES está desatualizado, que é o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde. O pronto-socorro, em razão de leitos quebrados, camas, colchões estragados, não está com os 198 leitos que estão cadastrados no QNES funcionando, que causa uma demanda muito maior em busca de leitos por falta disso. Temos a questão dos outros serviços terceirizados. Nutrição, a nutrição parenteral prolongada, a limpeza e higiene. Não, a gente vai passar a imagem, só para poder enxergar. Síntese do YouTube aí. Tá, eu estou fazendo só uma síntese porque como a minha letra é pequena, então eu vou mostrando. Como a minha letra é pequena, eu não vou enxergar. Né? Então vamos mostrar aqui. As imagens feitas aí mostram a questão dos acúmulos de materiais sobre macas, empilhamentos em escadas, réguas, gases, tudo. Então uma grande questão de desorganização ou de infraestrutura de gestão. Cenário hipnótico. Porém, ele só fez em cima do Mário Hipnótico. E aí você vê, seriam para ser utilizados coletores de urina. E estão sendo utilizados coletores de drenagem torácica. Né? Por quê? Porque não tem o coletor de urina. Ok? A questão do vestiário da UTI, que está funcionando na realidade como um depósito, tudo sendo colocado no chão, lixo de forma inadequada, tá? Até cestos plásticos, que não é permitido em ambiente hospitalar, tem todas as RDCs a serem cumpridas, tá? E aí as condições que são também, olha lá, roupas sujas, só roupas. E aí em cima dessas roupas tem a observação também que o serviço é terceirizado, mas é terceirizado para a empresa Rio Lave, que apenas processa a lavagem e a esterilização, vamos dizer assim, dos capotes e campos que são utilizados em cirurgia são feitos de forma artesanal improvisada dentro do próprio PSM. Não, Felipe, dá uma parada aí, só um minutinho. Tem que ver se no contrato a responsabilidade deles era só com babá, ou a coleta também. Não, a que eu estou colocando aqui, o que mais que salienta é a questão de que forma está sendo feita a esterilização. Para eles responderem era bom que fosse a esterilização. Está dentro do contrato a coleta desse material para fazer esterilização, do caso da Rio Lave. Isso, até para isso entender melhor. No contrato, o que foi assinado, essa coleta
Eles vêm pegar esse material. No Guamá, no Jacaúna, a mesma coisa. Mas eu falo Mas e a esterilização? Porque essa questão da esterilização, os colegas viram da mesma forma agora, dia 25, que inclusive a câmara está sem o vidro. Então, como é que você vai fazer a esterilização se a máquina está quebrada? Doutora, em termos de saúde, nós temos, para que a coisa ande, que a máquina ande, nós temos que fazer parcerias. Por exemplo, a nossa autoclave danificou. Como muitas vezes danificou a autoclave lá do pronto-socorro da 14. Então nós mandamos nosso material para ser esterilizado na 14. Para ser esterilizado na 14 e eles devolvem esse material. Então nós temos que fazer essa parceria para a coisa poder andar depressa. Entendeu? A nossa autoclave está com problema, já foi encaminhada para lá para ser consertada. É uma coisa mais rápida de ser feita e eu acho que talvez essa semana já esteja funcionando. Mas nós estamos utilizando. Está Porque assim, por exemplo, o posto de enfermagem, você vê que não tem. Isso é 14 de março. Todas essas imagens do Porém é só da 14 de março. Os colegas que fizeram dos 2 pronto-socorros. Você vê que não tem iluminação dentro do posto de enfermagem. Tá? Meu nome desse doutor, o foco cirúrgico, ele está sem a lâmpada. Os colegas, com o vidro quebrado, sem a lâmpada, foi detectado que continua na mesma situação, passado mais de um mês. Tá? Os equipamentos, os monitores, todos parados, com observação que estão quebrados, e isso é a imagem do Porém, vocês vão ver daqui a pouco. A imagem dos colegas, um mês depois, continuam da mesma forma. Os monitores padrões de sinais vitais, também sempre parados, sem uso, com presença de caixas plásticas, agora mas nem cesto plástico, agora são caixas plásticas no chão, né? Pode ser até descartáveis, mas não é no chão que é o lugar, está em lugar inadequado. O cabo de parada, que é de urgência e emergência, é obrigatório o oxigênio. Não tem o oxigênio. E aí, mais especificadamente, isso é um prontuário de um paciente, onde você não tem a anotação, como prescreve a própria portaria do Ministério da Saúde, se eu não me engano, 1698, que você tem que se identificar. O que você faz, você anota e você se identifica colocando, inclusive, o seu código, o seu CRM ou o seu Porém, tem que ser identificado. E não existe isso daí. Então, nesse caso, inclusive, como foi o Porém que fez, o que eles nos sugerem é que essas anotações, na realidade, elas estão sendo feitas por técnicos de enfermagem, sem qualquer fiscalização e que estão colocando, inclusive, em risco a vida do paciente. Aí, nesse caso, inclusive, lá de baixo, são anotações dizendo que a medicação não foi dada, que era o nifedipina e o idantal, porque as medicações não existiam nas farmácias. Então, pacientes que, nesse caso, por exemplo, eu sei que o idantal que o meu marido toma é uma medicação neuro, e o paciente ficou sem a medicação, e é uma medicação baratíssima. Tá? Aqui embaixo são mais em relação à área de enfermagem, mas tem a questão também, ausência, registrado, não tem papel crepado, tá? Não tem a pilha para funcionar o laringoscópio, uma coisa que, vamos dizer assim, meio que absurda, assim como também não tem a pilha para fazer funcionar o glicosímetro. E isso é uma unidade de urgência e emergência e a maior que nós temos no estado do Pará. Né? Atende não só Belém, como tudo. O livro de ocorrência também demonstrando a questão da esterilização do material, colocando toda a dificuldade para eles esterilizarem. E o isolamento, que na realidade ele está sendo utilizado pelos próprios profissionais de saúde, porque não tem onde os profissionais terem o seu repouso, ou às vezes eles também servem para
guarda de material, vamos dizer assim. Eu ia colocar em tudo, né? Mas já coloquei. Usar refrigerados sem funcionamento, inclusive na sala que é para o paciente de recuperação após cirurgia. Você vê ali engendrado uma instalação elétrica, o teto aberto, e isso é o centro, se não me engano, é o centro cirúrgico, que tem infiltrações que ficam caindo dentro do próprio centro cirúrgico e as instalações elétricas nesse estado. Quer dizer, tudo na realidade, vamos tentar. Aqui a entrada do centro cirúrgico com aviso de papel que não oferece condições de limpeza nem de higienização, com a porta inclusive quebrada, danificada. Aí vocês veem os armários como são guardados as fichas de atendimento, né? Totalmente desordenado, totalmente inadequado, isso vai até mal na realidade e pode causar uma infecção dentro do pronto-socorro. E no mesmo local estão a guarda de materiais chamados lábios estéreis. Então, dentro do mesmo ambiente, duas coisas completamente desconexas. Vários avisos informando sobre a questão da limpeza, e isso é uma reclamação em todo o relatório, da questão da, apesar de ser terceirizada, a limpeza e higiene, todos os profissionais, independentemente de posto dentro do pronto-socorro, reclamou das condições de limpeza. Nem sempre tem pessoal da empresa terceirizada, o centro cirúrgico às vezes fica sujo, os corredores, os banheiros ficam insuportáveis, o cheiro e tudo mais. Presença de camas da UTI pediátrica no próprio corredor. Tá? E outras sujidades nas pias, assim como também as pias que são consideradas inutilizadas pela condição de uso, de manutenção, né? A área de preparo da esterilização, né? Com a ausência de pistolas e de secadoras. A sala para recebimento de material limpo foi transformado em copa, tá? E a lâmpada não funciona, é aquela lâmpada, é uma das lâmpadas improvisadas. O vestuário, os banheiros passaram a guardar as roupas limpas. Sobre a questão da limpeza, do uso do hipoclorito para desinfecção, que segundo o Corém é de péssima qualidade, de baixíssimo nível, na realidade ele não está fazendo o papel, não é destinado à limpeza de hospitais. Então, inclusive, ele coloca que o ambiente fica fétido pelos odores do sangue e de outros materiais. A área externa estaria infestada de ratos, e olha as condições das paredes, né, mostrando todas as infiltrações, ali com macas também expostas. Tá? Esse é o relatório do Corém. Quem vai apresentar vocês? Doutora Fernanda. Tem aquele doutor Alan, já vai escolher o nosso hemodiálise. Vai ter só doutor Alan, hemodiálise. Boa tarde a todos. Fui convidado na promotoria, mais especificamente do idoso, para que nós fizéssemos acompanhamento da inspeção da visita dos promotores da doutora Adriana e do doutor Valdir Maceira. E, na verdade,
nada. Então a gente tem que ser, até usando o termo médico, bastante cirúrgico para pensar apenas os problemas graves. Esses problemas, eles por si só vão apontar para os outros problemas menores e isso ser útil para a equipe de gestão poder fazer ou desenvolver um plano de ação e criar uma estratégia para poder solucionar o que a gente encontrou. Até para descontrair, não vou gastar todo esse tempo, é bem rápido. Menos de 3 minutos? Talvez. Eu sempre falo que as pessoas estão igual pato, pavão e águia. Porque o pavão, ele não voa nada, né? Todo mundo já viu o pavão. Ele é bonito, quando ele abre a cauda dele, aquele colorido, chama uma atenção. Todo mundo sai atrás dele porque é por causa da beleza. O pato, por sua vez, ele é feio, anda muito mal, né? Até que o pavão anda mais ou menos. Mas o pato anda todo desengonçado, mas nada. Também nada muito mal o pato. E também voa, acho que muito mal. Daqui para ali, ele dá aquele voozinho dele. Tanto que a gente corre em outubro, come todo ele no pato do tucupi. E a águia não anda. Você já viu alguma águia andando? Ela não anda. A águia também não nada, mas ela voa muito bem, consegue atingir 300 km por hora no mergulho, e ela é precisa na casa dela. Ela desce e pega o que ela quer, o peixe. Então, plagiando um ditado italiano, a águia ela não caça moscas. Bem, então a partir de hoje é a águia. Não, eu acho que eu estou mais papado que para a águia. Eu queria agradecer primeiro a Deus por eu viver e poder participar e estar aqui. Ao CAO, que foi quem direcionou o convite para o meu setor, que é o departamento médico, a pessoa da doutora Helena Muniz, me convidou, muito obrigado por ter dado a chance da promotoria do idoso, dirigida pelo Dr. Valdir Maceira, pela doutora Adriana Simões, pelo trabalho em conjunto, disciplinado. Eu fiquei muito feliz de poder participar de uma ação conjunta. Os participantes da equipe, todo mundo buscando parcerias e tentando solucionar e dar o melhor. E a todos vocês que se dispuseram a ouvir. Não sei se é à vontade ou contra a vontade, mas só para nivelar conhecimento, e aqui é uma equipe multidisciplinar, eu acredito que todo mundo saiba o que é rim, né? E qual é a função do rim, eu acho que dispensa. Ele serve para filtrar e reaproveitar algumas substâncias do nosso corpo. Todo mundo sabe o que é hemodiálise, não sabe? Pelo menos tem ideia. A hemodiálise, a finalidade dela é filtragem. Ela não reabsorve porque não é papel da máquina. Mas ela filtra as escórias, os metabólicos que já foram processados, do corpo quer se livrar dele, está acumulado através do sangue. A hemodiálise. Eu fiz a colocação de duas palavras, que é emergência e urgência. Todo mundo sabe a diferença de emergência e urgência. Eu, pelo menos acho que sabe. Porque a emergência é imprevista. E é uma intervenção médica, necessita de uma intervenção médica de imediato, porque senão não. E urgência, o caráter é menos imediatista. Vai morrer, mas a longo prazo. Pensando, eu tenho que falar de diabetes e doença renal crônica, porque quando me convidaram para verificar em que pé encontrava-se as máquinas de hemodiálise, eu digo, bem, quem vai criar uma conclusão a respeito tem que ter pelo menos uma pequena noção. Esse dado, quantas pessoas com diabetes chegam a ter insuficiência renal crônica? Uma de cada 3, 1/3. Aí, isso acontece porque o rim vem a falir, ele falha, a falência renal. Só tem 3 caminhos para o falido renal, para quem não tem o rim funcionando. Uma é transplante, para quem também não tem. A outra é hemodiálise, ou então diálise peritoneal, que é complexa, cara. Belém tem transplante. 1 por ano. Não. Quantos tiveram? 2? Não. O Filoela faz continuadamente 3 por ano. Esse ano só tiveram 1. Não. Mas tudo bem. Tem a estatística aí. A doença renal crônica, mais urgência, mais emergência. Você tem que estar na cabeça, porque me disseram, mas pronto-socorro, pronto-socorro e hemodiálise não tem nada a ver com a história. Gente, então até um susto, se sente um pato. Sobre o PSM da 14. Hemodiálise.
Eu verificava como é que estava funcionando a hemodiálise lá. Eu cheguei para verificar. Vocês sabem o que é esses pezinhos aí? Os doutores sabem, é um pé diabético. O diabético, existe um morneiro que diz que a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, depois tchan, 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 tchan. Você vai perdendo as partes do corpo dele. Uma doença terrível. É amputado diabético que entra em insuficiência renal crônica, por falência vascular, ele perde dedo, depois perde o pé, perde a perna. E não é nenhum nem dois. Até pai, mas no dia que a gente foi visitar o pronto-socorro, todos que estavam na UTI eram amputados. Foram fotografados pelo nosso técnico. E até voltar lá, mas eu não vou perder tempo. Bem, o que eu observei lá? Vários pacientes com doença renal crônica estavam internados na UTI no pronto-socorro. No pronto-socorro eles estavam internados lá. Por quê? Porque estavam necessitando de cuidado do UTI. Os aparelhos de hemodiálise que tinham no pronto-socorro não funcionavam. Todos estavam parados. Atenção, paciente, eu perguntei, por favor, como é que você sabe que esse paciente está ventilando corretamente? Ventilando é o termo que a gente usa para verificar se a respiração dele está acontecendo, se está recebendo a quantidade de oxigênio. Eu disse, seria oxímetro. Eu digo, cadê? Não tem. Então, eu digo, tá, como é que vocês sabem como é que está a concentração de oxigênio no sangue desses pacientes? Aí a gente faz a gasometria, que é o antigo Astrup. O que é? Fura uma artéria, tira o sangue, manda para o laboratório, que me contaram que é terceirizado, que ele vai e volta. Tira de manhã, volta à tarde, à noite, ele vai saber que tinha pouco oxigênio. Altamente complexo. Extremamente complexo. E todos os pacientes, no dia que a gente passou, pedimos a lista, eles eram amputados. Ou seja, se eles eram amputados, provavelmente eles tinham uma doença renal crônica, decorrente do diabetes, necessitavam de hemodiálise, mas estavam lá e não tinha máquina de hemodiálise. No PSM do mamar, hemodiálise, também não funciona nenhuma máquina. Ela não está funcionando. Todo mundo sabe disso. A atenção do paciente lá é crítica. Porque a gente vê as pessoas imbuídas de boa vontade, com vontade de tratar, de atender, mas não tem nem material, nem ambiente. E tinha renal crônico internado, que a gente pediu as papeletas, etc. Não fotografando pelo devido respeito e preservando eles. No Hospital Universitário João de Barro Barreto, tem as máquinas, mas também nenhuma estava funcionando. A gente não se deteve porque não era o foco. E foco na solução, não um problema, né? A gente não pode perder tempo. Isso daqui a gente usa muito administração e gestão, que é o conhecimento da situação. E tem um exercício como brainstorm, um exercício de exclusão cerebral lá, que são os dados que você sabe que sabe, são os dados que você sabe que você não sabe, e tem os dados que você não sabe que você não sabe. Esses são complicados. Mas diz assim, para um relatório valer a pena e prestar, você reporta de suspeito, reporta somente que for suspeito. Não perca tempo com nada que é estranho. Porque às vezes é estranho, mas está certo. Então, por isso que a gente fez bem sucinto. Aí eu peguei o que a gente sabe que a gente sabe. E todo mundo tem conhecimento, todos vocês têm conhecimento. Não existe atendimento de hemodiálise em locais visitados. As condições de atendimento são de péssimas a sofríveis. Os gestores desconhecem a situação do patrimônio. Eu perguntei lá, eu perguntei lá, essas máquinas que vieram para cá, vieram como estavam funcionando quando não tinham sabe. Os locais não possuem condição para um atendimento digno, infelizmente. O que você sabe que você não sabe? A gente sabe que a gente não tem conhecimento. Quanto custa ao Estado esse serviço? Quanto realmente é aplicado para a atenção ao paciente? As melhores práticas são aplicadas ao paciente? Quanto dinheiro é dispensado pela má gestão e aplicação de recursos? O que você não sabe que você não sabe? Quantos pacientes dependem de hemodiálise e morrem por não ter atendimento? A gente não tem essa estatística. Qual o custo dessas mortes para o Estado, o lucro para o sistema? O que acontece com o dinheiro que deveria ser empregado neste segmento? A compra dessas máquinas hemodiálise beneficiou quem? Por que eu falei que o atendimento era sofrível? Eu não entrava no pronto-socorro, vou falar para vocês, há 14 anos eu não entrava no pronto-socorro. Eu só milito na saúde privada. Eu não tenho contato nenhum com saúde pública, me afastei há 20 anos. E eu fiquei pasmo de ver os pacientes com socorro em cama que não dão
Eu que sou gordo, se eu ficar 3 dias deitado numa cama dessa dura, eu vou ter escada. Imagine o coitado do paciente. É uma coisa que a gente tem que pensar muito nisso. Falaram sobre o elevador, eu realmente me espantei quando eu olhei o elevador. Vem cá, como é que vocês movimentam esse paciente do centro cirúrgico, UTI, do bloco do internamento para cá? Aí, sabe, tu tem que pegar 2 marqueiros assim, ou senhor, eu digo gordo, não forte, eu digo, não, muito obrigado. E carregar ele pela escada para levar eles acima. Tem até a história do 1, 2, 3. Por quê? Sabe porque quando ele está operado, a gente levanta devagar, dói. Aí tem que dizer 1, 2, 3. Aí levanta de uma vez, contaram pra gente lá. Não sei se estou de brincadeira para alegrar lá o ambiente. As máquinas todas com um recadinho. Eu fiz questão de fotografar todos os recados, foram colocados, eu não sei quem utiliza. Essa máquina está com fuga, essa daqui está vazando, essa daqui deu curto-circuito. E o cara carimba e acima. Em todas as máquinas que a gente fiscalizou. Sugestão, quem sou eu? Desculpe dar uma sugestão. Agora, para o MP, o MP tem que equipar e fortalecer a promotoria encarregada de ações para atuar sobre o problema. Os gestores. Tem que estabelecer um plano emergencial, uma ação para controladora, separando o pessoal matmédico do financeiro. Volta para cada lado e começa a agir. E gestores pontuais para desmantelar a máquina consumidora. Seria a única maneira de a gente botar isso para funcionar. Por quê? Conclusão. Existe o paciente, existe a dotação sanitária, existe o espaço físico, existe pessoal. Deveria existir a fiscalização para ver a cobrança e a aplicação para ajudar um bom funcionamento. Porque o que a gente viu, o que eu vejo, eu acho que cada um deveria olhar aquelas pessoas que estão aí internadas em estado lastimável. Eu fiquei assim, sensibilizado. Meu nome é Alan Tendeiro, eu sou médico daqui do Ministério Público, meu e-mail é esse. Eu queria agradecer a todos vocês pela atenção e disposição de me ouvir. Muito obrigado. Vou só pedir para acenderem a luz. Vamos passar por Paulo. Quer sentar aqui no lugar?